Na liturgia deste domingo, de modo particular no Evangelho, nós vemos os fariseus fazendo uma armadilha para pegar Jesus em alguma palavra. Os fariseus já estavam bastante incomodados com Jesus. Para quem acompanhou essa semana a liturgia da palavra diariamente, cada dia Jesus estava dando uma investida no procedimento desonesto dos fariseus. Os fariseus são aqueles cumpridores rigorosos de todas as pequenas leis estabelecidas pelos judeus. E talvez o grande problema dos fariseus não era eles serem os cumpridores da lei, era que eles faziam isso apenas de maneira externa. Mas o coração deles não estava na lei, no amor a Deus e no amor ao próximo. E justamente por causa disso, eles se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade. Eles começam a achar que são melhores do que os outros, porque eles fazem as coisas de acordo com tudo que está estabelecido. E eles não se dão conta de que Jesus quer que eles mudem, e não que Jesus não goste deles. E vejam a que ponto chega, porque se sentindo ameaçados por Jesus, eles vão e se reúnem com os partidários de Herodes. Bom, os partidários de Herodes eram aqueles que apoiavam os romanos. E o povo judeu, e justamente os fariseus, os maiores defensores da autonomia dos judeus, não se davam, não se fechavam, porque o Império Romano se cobrava imposto, o Império Romano dominava a região, e os judeus esperavam sim um novo Davi, um rei que viria, que ia reunir e agregar o povo, ia formar um exército, ia expulsar os romanos e ia devolver a autonomia para Israel. Mas esses mesmos judeus, quando vem Jesus ameaçando eles, esses fariseus, pegam os discípulos deles, aqueles que estão aprendendo a cumprir rigorosamente todas as leis, e mandam eles junto com os partidários de Herodes para conversar com Jesus. E aí vem a pergunta capciosa. Primeiro, fazem todo um elogio para Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, não se deixa influenciar pela opinião dos outros, não julgas um homem pelas aparências. Enchem Jesus de elogios, e tudo o que eles disseram é verdade. Só que eles dizem a verdade com a intenção de aplicar a armadilha. E aí vem a pergunta: é lícito ou não é lícito pagar o imposto a César? Se Jesus diz que é para pagar o imposto para César, aí os fariseus vão dizer assim: viu só? Ele é favorável aos romanos, ele quer que pague o imposto, ele não apoia o nosso povo, ele não apoia a nossa ideia, ele não apoia a nossa concepção de que nós somos o povo escolhido, de que Deus vai cumprir a promessa de mandar um novo Davi. Se Jesus diz que não é para pagar o imposto para César, já estavam ali os partidários de Herodes para informar os romanos que, olha, tem um cidadão aí que está ensinando que não é para pagar o imposto para César. E aí o Império Romano recolheria Jesus, no mínimo ia dar uma flagelação para ele, e Jesus é tirado fora do jogo. Mas Jesus, muito mais esperto do que eles, e com certeza não só esperto, sabendo e muito consciente do que ele queria fazer, diz de novo aquela palavra que os fariseus mais escutaram de Jesus: vocês são hipócritas, por que vocês vêm me armar uma armadilha? E Jesus pede: tem uma moeda do imposto aí? E eles tinham com eles. Aí eles apresentam a moeda e Jesus pergunta: de quem é a inscrição que está aí nessa moeda? Ah, é de César. Então deem para César o que é de César e deem para Deus aquilo que é de Deus. Ou seja, pague o imposto para César. Mas não esqueçam o quê? Deus quer aquilo que é da sua parte.
E Deus não quer dinheiro. Deus não quer que tu tenha. Deus quer você. Deus quer a ti. Deus quer a gente. Nós somos a propriedade de Deus. E tudo que nós temos, na verdade, pertence a Deus. Portanto, se nós cumprimos as nossas obrigações de cidadãos, se nós também cumprimos todas as nossas obrigações tributárias, isto não deve nos impedir da consciência de que nós, antes de mais nada, nós pertencemos a Deus. E nós vamos ser sempre exemplo para todos na sociedade de que nós temos essa consciência de que tudo que temos e nós somos vem de Deus, é proposto, é também providenciado por Ele na nossa vida. E nós nos oferecemos a Ele acima de tudo. E sim, como cristãos, sabendo que nós todos pertencemos a Deus e que tudo deve convergir para Ele, nós vamos sim fazer as nossas contribuições, mas nós também vamos exigir e vamos cobrar de que aquilo que nós estamos pagando seja também devidamente investido e colocado a serviço da população, porque é para isso que é pago o imposto. O problema é aquilo que nós conhecemos, quando se paga e não se é aplicado. E isso nós temos que sim, como cristãos, dizer, está errado. Não é dizer, porque eles não fazem, eu não pago. Não, a gente paga, mas é preciso que a gente também exija que seja aplicado no devido lugar aquilo que é tirado da contribuição. Então, que nós cristãos possamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Vamos fazer nossa parte, vamos cobrar para que seja aplicado na consciência de que todos nós pertencemos a Deus e o que Deus quer é todos os seus filhos também, debaixo da sua sombra, do seu amor, do seu projeto que é a vida eterna para todos os seres humanos. E para terminar a nossa reflexão do dia de hoje, eu gostaria que vocês ouvissem novamente essa segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo escreveu isso aqui, ele, Silvano e Timóteo, escreveu à igreja dos Tessalonicenses. Eu gostaria que vocês ouvissem essa carta pensando e entendendo assim. O padre Alexandre e o padre Neylor, que são responsáveis pela paróquia São Sebastião e por vocês, caienses, que vocês ouvissem essa leitura como se fosse eu e o padre Neylor escrevendo isso para vocês. Tá? Porque é justamente essa a relação que se tem. São Paulo escreveu para os Tessalonicenses, que era a comunidade de quem ele era responsável. Nós estamos como responsáveis por vocês aqui em São Sebastião do Caí. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Ainda hoje de manhã estávamos na sacada rezando, e sempre temos presente cada um de vocês. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É notável a fé, é notável a firmeza de vocês, mesmo depois de todo esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, como é bom notar a fidelidade de todos vocês. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas é também mediante a força que é o Espírito Santo, e isto com toda a abundância. Ou seja, nós notamos em vocês pessoas que agem pela ação do Espírito Santo também. O batismo que vocês receberam não é simplesmente um rito que foi celebrado alguns anos atrás, mas é realmente
eficaz e eficiente na vida cotidiana de vocês. E por isso nós dizemos, é com muita alegria. E nós damos graças a Deus por vocês, pelo testemunho de vida de vocês, que também nos motiva na nossa missão, na nossa pregação, no nosso testemunho, no nosso esforço, de fazermos também com que vocês sejam alimentados nessa fé, nessa caridade, na formação de vocês, para que vocês cada vez mais progridam na santidade. Então, contem sempre com a nossa oração e rezem também sempre por nós, e juntos, como comunidade que somos, nós vamos crescendo no amor a Deus, crescendo também no nosso caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.